Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Ítalo Ciba para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata, 54ª sessão ordinária, em 13 de agosto de 2019. Presidente dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente. Taina Basto, primeira vice-presidente. E Rocal, primeiro secretário em exercício. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Wellington Dias, Renato Cinco, Ítalo Ciba, doutor Marcos Paulo, Tarciso Mota, Rocal e César Maia. Assume a presidência o senhor vereador Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ítalo Ciba, a convite. Encerra-se a sessão às 17h03. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Hoje eu me inscrevi para tentar falar com um público um pouco diferente do que eu costumo atingir aqui na tribuna. Eu quero tentar dialogar com a direita brasileira. Mas, assim, eu não vou tentar dialogar com toda a direita, né? Eu quero dialogar com a direita que acredita que a Terra é redonda, né? A direita que acredita que a Terra é plana pode parar de acompanhar o discurso a partir daqui, porque vai ser difícil para vocês entenderem o que eu quero dizer. Hoje tem um terraplanista cuidando da política de drogas no Brasil, que é o Osmar Terra. Acho que até que o Osmar Terra acredita que a Terra é redonda, mas em matéria de política de drogas, ele é um terraplanista. E da mesma maneira que você não precisa acreditar que a Terra é plana para você ser de direita, aliás, falando sério, né, a grande maioria da direita brasileira sabe que a Terra é redonda, ainda bem. Né? Tem alguns que fazem muito barulho que ainda não entenderam isso. Mas você também não precisa acreditar, para você ser de direita, você não precisa acreditar que a Anvisa está querendo regulamentar o cultivo da maconha medicinal no Brasil para fortalecer o tráfico de drogas. Isso é uma bobagem do Osmar Terra. O Osmar Terra declarou recentemente que se a Anvisa regulamentar o cultivo da maconha no Brasil, a Anvisa tem que ser fechada, porque a Anvisa quer facilitar o mercado ilegal de drogas no Brasil. Por favor, isso daí, na área da política de drogas, equivale a acreditar que a Terra é plana. É só ler o projeto de regulamentação do cultivo da maconha pela Anvisa, que a gente vê o seguinte: eles fizeram, na minha opinião, uma porcaria de projeto de regulamentação. Eles fizeram um projeto de regulamentação sem ter em perspectiva realmente os melhores interesses das pessoas que precisam ter acesso à maconha medicinal no Brasil. Eles fizeram um projeto de regulamentação que, na verdade, foi feito pensando em agradar a direita, os conservadores, não foi pensando em agradar os militantes que lutam pela legalização ou as mães que buscam medicamento barato para seus filhos. Em primeiro lugar, o projeto, né, de resolução para regulamentação dos requisitos técnicos e administrativos para fins medicinais e científicos para o cultivo da planta cannabis. Esse projeto de resolução,
Ele, em primeiro lugar, é um projeto de resolução que interessa ao capital. Aí eu pergunto para a direita brasileira, vocês não gostam que capitalista ganhe dinheiro? Vocês não gostam quando o Estado regulamenta uma coisa de modo que só o capitalista possa ganhar dinheiro? É exatamente isso que a Anvisa está fazendo com a maconha medicinal. O projeto que nós queríamos regulamentação da maconha medicinal incluía o cultivo pessoal da própria maconha para o próprio paciente ou seu familiar fazer o extrato da maconha e fazer seu próprio remédio, que teria um custo baixíssimo para a população. A gente queria autorização para as associações de usuários pudessem fazer o cultivo, mas a Anvisa não permite nada disso. A regulamentação da Anvisa é: empresários com muito dinheiro vão poder investir na produção medicinal da maconha e nem o indivíduo, nem a cooperativa ou a associação de indivíduos vai poder ter qualquer participação nesse cultivo. Olha, eu quero ler aqui alguns itens dessa proposta para vocês entenderem, né, como é duríssima a regulamentação que a Anvisa está propondo. Opção regulatória do objetivo 1. Elaboração de resolução da diretoria colegiada para a regulamentação dos requisitos técnicos e administrativos para fins medicinais e científicos para o cultivo da planta cannabis. Finalidade medicinal, para a produção de medicamentos registrados. Aplicação de medidas de segurança e de controle. Garantir a contenção e a não disseminação no meio ambiente, além da prevenção do seu desvio. Então, o foco da regulamentação da Anvisa é atender aqueles que estão preocupados com a possibilidade da maconha medicinal ser desviada para outros fins. Objetivos específicos: definir os requisitos de segurança e controle do cultivo para fins medicinais e científicos da cannabis. Seguindo aqui. Processo regulatório. Peraí que eu acabei me perdendo um pouquinho aqui, porque eu quero achar as partes que explicam, né, exatamente como vai ser a produção. Porque o que a Anvisa está regulamentando? A Anvisa regulamenta, em primeiro lugar, o seguinte: a empresa, pessoa jurídica, somente poderá fazer o cultivo da maconha para fins medicinais. A empresa não poderá vender a maconha diretamente para o consumidor e nem, por exemplo, para farmácias de manipulação. A maconha poderá ser vendida, a maconha medicinal plantada de acordo com o regulamento da Anvisa, poderá ser vendida apenas para a indústria farmacêutica autorizado especificamente para produzir a maconha e para instituições de pesquisa. Venda e entrega somente para instituição de pesquisa, fabricante de insumos farmacêuticos, fabricantes de medicamentos. Então, além do usuário ou da associação de usuários não ser autorizada a cultivar, ela tampouco será autorizada a comprar diretamente de quem cultiva. E aí começam as regrinhas. A planta obtida não pode ser comercializada para pessoas físicas, vendida a distribuidoras, vendida e entregue para farmácia de manipulação. Os requisitos para autorização especial: depende de inspeção e será concedida pela Anvisa. A aprovação de requisitos iniciais: localização, ocupação, planta arquitetônica, proteção ambiental, segurança geral de instalações e dos trabalhadores por autoridade sanitária local com supervisão da Anvisa. Plano de segurança, verificação de antecedentes criminais dos donos da empresa e de quem for trabalhar nessa empresa.
verificação do local onde está situada a empresa, consulta a polícia, para que nenhuma empresa seja instalada em local vulnerável à ação do crime organizado. Sistema de identificação de falhas e desvios, medidas corretivas e preventivas. Segundo item, segurança e controle. Local não identificado, local onde tem a plantação da maconha medicinal, não vai poder ter uma placa identificando, não vai poder ser anunciado que naquele local se produz maconha medicinal. Vai ter que ter um responsável técnico de nível superior. Agora, gente, direita brasileira, olha, isso foi para vocês. Acesso por sistema de bloqueio e controle de acesso eletrônico, com portas de segurança e mediante reconhecimento por biometria. Quer dizer, o cara, a empresa que quiser cultivar maconha medicinal no Brasil, vai ter que construir um cofre para plantar maconha dentro do cofre. É isso que está dito aqui na prática. Segurança e controle. Cultivo em sistema fechado. Sistema de dupla porta, com fechamento automático por intertravamento. Paredes, aberturas, portas, dutos e repasses construídos com material resistente. As janelas devem ser lacradas com vidros duplos de segurança. Monitoramento. O perímetro de estabelecimentos locais onde a planta estiver presente devem possuir sistema de alarme de segurança e de videomonitoramento 24 horas por dia, com no-break, incluindo todos os pontos de entrada do perímetro, janelas, dutos e abertura. Quer dizer, se tiver uma pia, né, saindo ali, com cano saindo do local onde é feito o cultivo da maconha medicinal, esse duto vai ter que ser monitorado por câmera, 24 horas, 7 dias por semana, o ralo vai ter que ser monitorado por câmera. Geradores de energia elétrica independentes. Bom, em algum lugar aqui está escrito também que os trabalhadores dessa empresa não vão poder usar uniformes com bolsos. Eles vão ter que trabalhar sem bolsos. Eu não sei se a Anvisa está regulamentando o cultivo da maconha medicinal no Brasil, ou se a Anvisa está regulamentando a produção de plutônio, né, o enriquecimento de urânio. Fizeram uma regulamentação que certamente não vai servir para baratear, né, para facilitar o acesso aos pacientes, aos usuários, da maneira que poderia ser facilitado, né, se fosse feita a regulamentação permitindo o autocultivo, permitindo o cultivo por cooperativas e associações. E qual é o argumento daqueles que já passaram pela Anvisa e defendem esse projeto? Eles dizem o seguinte: esse não é o projeto ideal, mas é o projeto possível nesse momento. Porque se nós regulamentarmos a maconha medicinal da maneira que vocês querem, nós queremos, o Congresso Nacional vai derrubar a regulamentação, vai aprovar uma lei derrubando a regulamentação da Anvisa, assim como fez, por exemplo, quando a Anvisa proibiu os remédios para emagrecimento, ou quando a Anvisa proibiu aquele remedinho caô, lá que cura todos os cânceres, né? A Anvisa proibiu os dois e o Congresso Nacional derrubou a regulamentação da Anvisa. Então, a interpretação da Anvisa é que somente fazendo uma regulamentação dura, pesada, inflexível, né, capaz de sobreviver a qualquer tentativa de desvio da planta para uso medicinal, para o uso social ou outros usos, né, somente dessa maneira é possível que a Anvisa faça a regulamentação e o Congresso Nacional aprove a regulamentação. Bom, eu tenho fortes dúvidas se é melhor continuar do jeito que está ou aprovar essa regulamentação. Porque do jeito que está hoje, pelo menos as famílias conseguem habeas corpus para fazer o autocultivo, né? Cooperativas hoje no Brasil, a Abrace do Ceará, tem autorização para fazer autocultivo. Agora aí eu tenho que, né,
eu tenho que ficar indignado com a direita terraplanista, que olha um negócio desse e acha que isso aqui é uma maneira de facilitar o desvio para o uso social, né? Isso aqui é tudo menos facilitar o desvio para o uso social. Se isso aqui facilita alguma coisa, facilita os grandes empresários, o grande capital, a terem o monopólio da produção da maconha para uso medicinal no Brasil e ganharem muito dinheiro com isso. Ou seja, é uma regulamentação, né, que, além de tentar estabelecer toda forma de controle, ainda tem como resultado fazer os capitalistas ganharem dinheiro, né? Então, realmente, né, para você ser de direita e ser contra essa regulamentação da Anvisa, é a mesma coisa que você ser de direita e defender que a Terra é plana, né? Você não precisa acreditar que a Terra é plana para você ser de direita. E você não precisa acreditar que essa regulamentação da Anvisa é boa para os maconheiros, né, para você ser de direita. Você pode ser de direita e acreditar que a Terra é redonda. Você pode ser de direita e acreditar que essa regulamentação que a Anvisa propôs é uma regulamentação de direita. Então, vamos continuar lutando, né, para uma regulamentação mais flexível, né, e, no meio do caminho, tentando abrir os olhos da direita que acredita que a Terra é redonda, né, para que ela, na política de drogas, não fique agindo como a direita que acredita na Terra plana, como Osmar Terra. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a presidência suspende o trabalho até as 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do senhor vereador Dr. Gilberto. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia, em regime de urgência, do PL 299/2017, minha autoria e do vereador Raimon, que dispõe sobre a implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva para motocicletas nos semáforos do município do Rio de Janeiro. Requerimento de autoria do vereador Raimon, vereadora Rosa Fernandes, vereador Ítalo Ciba. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluído na pauta da ordem do dia semanal, em regime de urgência, o projeto de lei número 1199 de 2019, dispõe sobre a publicação em sítio na internet da lista de espera de ambulantes inscritos no CUCA, Cadastro Único do Comércio Ambulante, no município do Rio de Janeiro. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores aqui presentes, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, público que nos assiste da tribuna ou pela Rio TV Câmara ou ainda pela internet, boa tarde. Quantos mais têm que morrer para essa guerra acabar? Quantos mais têm que morrer para essa guerra acabar? Essa frase foi dita por Marielle Franco poucos dias antes de ser brutalmente assassinada, junto com seu motorista Anderson Gomes,
há exatos 15 meses, no dia 14 de março do ano passado. E essa frase, quantos mais tem que morrer até essa guerra acabar, para essa guerra acabar, nunca pareceu tão atual. 5 mortos em 80 horas, noticiava o jornal O Globo, sem saber que já eram 6 em 80 horas. Henrico Júnior, 19 anos, tiro na cabeça. Tiago Freitas, 21 anos, baleado na cabeça. Lucas Costa, de 21 anos, executado em festa. Gabriel Alves, de 18 anos, baleado no peito. Diogo Xavier, de 16 anos, tiro nas costas. Margarete Teixeira da Costa, 17 anos, 10 perfurações pelo corpo. O que dizer de uma situação como essa, de uma realidade como essa, que a gente precisa dizer, não é normal, não está normal, não estamos vivendo numa situação normal. Quando a gente vê o avô do Diogo, que sonhava em ser jogador de futebol, dizer, o PM me falou que meu neto era traficante, não precisavam ter matado o meu garoto, era só abordar e ver que a mochila do Diogo carregava a chuteira e o dinheiro da passagem, disse o motorista de ônibus Cristóvão Xavier, de 63 anos, avô de Diogo. Eu peguei ele no hospital quando ele nasceu e agora peguei ele no colo quando ele morreu. Não é possível não se emocionar ao ver a fala da irmã de Diogo no sepultamento de Diogo, no discurso em que ela faz. Não consigo e decidi não reproduzir a fala dela, porque é absolutamente tocante. A gente precisa entender que não é normal isso. A fala do próprio Diogo nas redes sociais, que a bondade dentro de mim seja sempre maior. Ou o que falar do Henrico, trabalhador num supermercado, que frequentava escola e curso, mas a PM achou com ele um revólver, a PM achou, fez um flagrante. E a Margarete, essa, que morreu ontem à noite, mas que a família só soube hoje pela manhã, que a polícia diz foi vítima de bala perdida, 10 perfurações pelo corpo. 10 perfurações pelo corpo. Quantos mais tem que morrer para essa guerra acabar? É claro que sobre cada uma dessas mortes, a polícia nos seus comunicados assépticos diz, a delegacia de homicídios vai investigar, vamos ouvir os parentes e... Quantos mais tem que morrer para essa guerra acabar? A gente essa semana também teve o impacto, e lembra, e percebe, e vê de forma muito concreta, que o impacto dessas operações policiais causam sobre aqueles que sobrevivem a essas operações. Falávamos desses 6 jovens mortos, 6 jovens negros, 5 jovens e uma jovem, né? 5 homens e uma mulher. Mas é preciso que se fale também sobre aqueles que permanecem nas comunidades, nas favelas, o tempo inteiro vistas como territórios inimigos. As cartas das crianças da Maré para o Tribunal de Justiça, publicadas e divulgadas desde ontem, são importantíssimos documentos históricos da realidade que a gente vive, para a gente perceber, não é normal. Um dia estava no pátio da escola, fazendo educação física, de repente o helicóptero passou dando tiro para baixo, aí todo mundo correu para o canto da arquibancada.
quando passou o tiro, a gente correu para dentro da escola, até minha mãe me buscar. Quando deu mais tiro, eu estava em casa. Boa tarde. Eu queria que parasse as operações porque muitas famílias estão mortas. Agora eu estou sem quarto porque vocês destruíram na operação. Todo mundo na minha escola chora. Meu irmão morreu por causa dos policiais e eles bateram no meu primo. Muito obrigado por ter lido minha carta. Diz a criança, muito obrigado por ter lido a minha carta. O ruim das operações nas favelas é que não dá para brincar muito. E também morrem moradores das comunidades. Também tem muita violência, diz outra criança. Bom, quando tem operação eu não posso ir a lugar nenhum. Tenho que ficar no banheiro da minha casa. Quando tem operação e o helicóptero passa atirando para baixo, minha tia vai para minha casa, porque senão o tiro pode bater lá. É muito ruim, eles têm que respeitar os horários que as crianças estão na escola. O que eu tenho a dizer é que as operações matam muita gente, e essas operações são muito tristes. Uma vez minha mãe saiu para ver minha avó, e deu tanto tiro que eu me escondi atrás da máquina de lavar. É isso que eu tenho a dizer. Eu não gosto do helicóptero porque ele atira para baixo e as pessoas morrem. Existem crianças e jovens dentro da comunidade que sonham em se formar médicos, advogados, professores, educadores esportivos, mas esses sonhos são interrompidos quando as ações policiais suspendem suas aulas. Parem e pensem, se seus filhos passassem pela mesma situação todos os dias que a bomba estoura, lembrem-se que nas comunidades não existe fábrica de bandidos. Estou eu escrevendo esta carta com uma caneta e não com um fuzil. Gostaria que mudasse a forma que eles entram na comunidade. Tenho pavor de escutar o barulho do helicóptero. As crianças se escondem atrás dos cômodos da casa com medo. A forma de bater na nossa residência já é assustadora. Batem, quase derrubam a porta, fazem uma zona nas casas dos moradores que estão trabalhando. E até mesmo quando nós estamos em casa, somos refém desse esculacho que fazem com a gente que mora na favela. Queremos paz na Maré. São algumas das cartas divulgadas. Salta aos olhos a preocupação com a questão dos helicópteros, a preocupação com a forma como a polícia age. E o mais impressionante, Brizola, é que essas cartas foram produzidas numa tentativa de reabrir uma ação civil pública que pedia um protocolo nas operações policiais. E sabe o que pedia? Presença obrigatória de ambulância nas incursões, instalação de câmeras e GPS nas viaturas e que um protocolo de comunicação fosse estabelecido entre autoridades de segurança pública e diretores de unidades de ensino da qualidade, da comunidade e de saúde. Pediam ambulância nas incursões, câmeras de GPS para que a gente possa ter algum controle e protocolo de comunicação com os diretores de escolas e de unidades de saúde. Nota, pediam esse tipo de protocolo. Mas o que é que a polícia diz? Mas será que é de violência policial que nós estamos falando? Será que é de violência de fato policial que nós estamos falando? Eu sei que toda vez que a gente toca aqui nesse assunto, especialmente nós, normalmente vem aqueles que defendem os trabalhadores da segurança pública ou um modelo de segurança pública para rebater. E eu queria dizer aqui claramente, nós temos que dizer que isso é uma violência de Estado. Há uma caneta no Palácio Guanabara por trás dessas operações policiais. Há um Ministério Público que tem função constitucional de controlar a ação da polícia e que muitas vezes não faz. Há uma justiça
que mantém impune os excessos. Há uma justiça que determinou uma tal súmula 70, e aí os juízes passam a garantir e aceitar apenas a palavra do policial como prova, incentivando os flagrantes forçados, perdão pelo erro. Há também um governador de estado por trás disso tudo. Há um governador de estado que, ao ser perguntado sobre essas mortes do Diogo, do Henrico, da Margarete, desses jovens que eu falava agora, a Margarete queria ser policial. Ao ser perguntado sobre isso, o governador Wilson Witzel diz: se os criminosos acham que matando inocentes vão fazer com que o Estado pare, eles estão absolutamente enganados, muito pelo contrário. O Estado lamenta essas mortes, vamos trabalhar para evitar novos casos. É um compromisso com a população, inclusive a mais pobre. Nós vamos começar algumas operações de ocupação para poder livrar nossas comunidades desse terrível mal. De que bandidos o Witzel está falando aqui agora? Nós vamos trabalhar para diminuir. Ele está incentivando as pessoas, quando no vídeo diz o tempo inteiro dando autorização para a polícia matar. É violência de Estado. O Wilson Witzel tem sangue nas mãos. Essa é a discussão que precisamos fazer aqui, porque até mesmo aquele trabalhador da segurança pública que quer cumprir sua função constitucional, que é garantir segurança para todos, hoje tem um governo que estimula, atira primeiro e pergunta depois. O Wilson Witzel faz isso, autorizando a morte desses jovens, e na hora de ser perguntado diz apenas: lamento, vamos trabalhar como? O GPS vai estar instalado? Vai discutir essa questão? Notem como as crianças falam dos helicópteros atirando para baixo. Não é possível que a gente siga aceitando que helicópteros sobrevoem as favelas cariocas e atirando para baixo e sejam usados como plataforma de tiro. Nós estamos normalizando a ideia de uma guerra que está matando o pobre todo dia. E aí a solução do governador é: vamos iniciar algumas ocupações. Ora, há quantos anos a gente está ouvindo isso? E há quantos anos isso tem acontecido e não tem resolvido? A última política de ocupação foi a UPP. E quando nós criticávamos dizendo que a UPP não era solução para a segurança, todo mundo vinha criticar a gente. Agora, todo mundo critica a UPP. E aí, operação, ocupação, as crianças da Maré conviveram com o exército durante anos. Resolveu o quê? Quantos mais tem que morrer para essa lógica de guerra acabar? Para essa lógica de guerra acabar? Para esse princípio da guerra ser o princípio que mata preto, pobre e jovem todo dia. Vereador Babá, solicitou uma parte. 2 minutos, se possível. Quero dizer que eu considero o governador Witzel, governador matador Witzel, que é assim que a gente tem que tratá-lo. Um dia desse ele é psicopata, esse cidadão. Um dia desse ele deu uma declaração que se a ONU autorizasse ele ia jogar um míssil na cidade de Deus. Não foi apenas orientação para o pessoal lá do helicóptero, ainda viajou junto com eles para atirar na cabecinha. Isso é uma vergonha. Eu gostaria que a polícia militar se organizasse e prendesse o Witzel, porque ele é o principal mandante de todas as situações. E para mim, um psicopata, porque quem pede autorização para a ONU para jogar um míssil na cidade de Deus, esse cidadão, na verdade, é um simpático de Hitler. Não pode ter outro nome para ele do que essa situação. E aí estão as crianças. Tudo que você falou aí é o verdadeiro. Como se eles agora fossem atender as famílias e fossem restituir a vida dessas crianças. Não restitui. Parabéns, vereador. Ontem, quando eu ouvia a fala do motorista de ônibus Cristóvão Xavier, com a camisa suja de sangue,
eu lembrava da Bianca, com a camisa, com o uniforme da rede municipal, sujo de sangue. Eu lembrava da Maria Eduarda morta dentro da escola municipal. E a gente segue normalizando isso. E segue normalizando de um jeito muito bárbaro, normalizando a barbárie. Ontem, ao ser perguntado sobre essa situação, o porta-voz do presidente da República disse: estamos trabalhando com o pacote anticrime do Moro e com o excludente de ilicitude, que vai piorar essa situação. Nós temos hoje um governador e um presidente da República com seu ministro da Justiça, que na verdade querem autorizar ainda mais mortes como essa, mortes de crianças, de jovens, que têm sonhos interrompidos por uma política insana, que derrama sangue todo dia, que é um genocídio que faz sobre nós apenas a reprodução do medo, a reprodução de uma lógica de medo que faz com que a gente peça mais fuzis, mais helicópteros, mais balas, mais armas, mais mortes. Quando é que a gente vai recuperar algo que a gente aprendeu, de que não é pela morte que a gente vai conseguir a vida, é defendendo a vida, e a vida de todos e todas, e é recuperando o princípio de que cada ser humano é portador de direitos, de que a favela não é território inimigo a ser ocupado mais uma vez por forças policiais que vão continuar achando que essas crianças que hoje escrevem cartas podem ser erros sobre os quais a gente lamenta numa nota técnica, numa nota, e diz que um dia vai investigar. Quero encerrar dizendo nesse sentido que a gente hoje segue perguntando quem mandou matar Marielle, e acabou matando o Anderson também. Mas mais do que isso, a gente hoje segue preservando a memória de Marielle, porque sua luta também é nossa. E eu sigo perguntando, quantos mais tem que morrer para essa guerra acabar? Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Dr. Gilberto, que requer a mesa diretora na forma regimental, a inclusão na ordem do dia de regime de urgência, o PL número 299 de 2017, de minha autoria, e do vereador Raimon, que dispõe sobre a implantação de faixa da retenção e recuo exclusiva para motocicletas nos semáforos do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Raimon, que requer a mesa diretora, vereador Raimon, vereadora Rosa Fernandes e vereador Ítalo Ciba, que requer a mesa diretora na forma regimental, que seja incluído na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, o projeto de lei número 1199 de 2019, que dispõe sobre a publicação em sítio da internet da lista de espera de ambulantes inscritos no CUCA, Cadastro Único do Comércio Ambulante, no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Tiãozinho do Jacaré, que requer a mesa diretora na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia, o projeto de lei número 1087 de 2018, que dispõe sobre incluir o dia do patrono da abolição da escravidão no Brasil, Luiz Gama, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Marcelo Ará, número 5, que requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal, o projeto de lei número 1158 de 2019, que dá o nome de Travessa PET,
ao caminho de acesso à Praia do Arpoador, ligação da Rua Francisco Otaviano à Avenida Francisco Beringen. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador professor Célio Luparelli, número 1246 de 2019, que requer a mesa diretora na forma regimental o cancelamento do requerimento número 1236 de 2019, de minha autoria, que originou a resolução da mesa diretora número 10.159 de 2019, ficando, em consequência, restaurados o requerimento número 1169 de 2019 e a resolução da mesa diretora número 10.114 de 2019. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem... Ação de liderança, professor. Pela ordem. Vereador César Maia, eu preciso rapidamente só fazer aqui uma leitura da redação final. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para a consulta a redação final do projeto de lei número 273-A de 2017, que assegura a emenda, o uso do mesmo cartão para mais de um usuário no VLT. Caso não sofra emenda de redação, o projeto será considerado aprovado e seguirá a autógrafo. Pela ordem, o vereador, para a comunicação de liderança, o vereador César Maia. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Presidente, no domingo ocorreram as prévias na Argentina. Prévias na Argentina são como uma eleição completa, apenas que é classificatória. Mas no caso da eleição para presidente, para governador, é quase como se fosse uma eleição. Os institutos de pesquisa, todos, erraram. Davam a vitória para a chapa Fernandes, Cristina Kirchner, por 2, 3, 4, 5 pontos. Mas nunca pelos 15 pontos que ela venceu. Hoje pela manhã, o presidente Macri, na caça roçada, reuniu a imprensa numa coletiva, fez autocrítica dos resultados, enfim, pediu desculpas aos seus militantes e apresentou um pacote, senhora presidente, de medidas econômicas. Esse pacote é um pacote que tem um viés keynesiano, tentar recuperar em alguma maneira uma economia que vai mal, e um viés populista também. Propõe imediato aumento do salário mínimo, propõe bônus de mais ou menos R$ 130 para trabalhadores, para militares, para servidores públicos, propõe medidas desse tipo, congelamento do preço da gasolina até o final do ano. Enfim, senhora presidente, eu não sei se esse é o melhor caminho. Mas gostaria de pedir a Vossa Excelência que transcrevesse esse pacote que foi apresentado hoje de manhã na Casa Roçada pelo presidente Macri, para análise de todos nós que temos interesse na matéria. Vereador César Maia, a presidência acolhe vossa solicitação. Conforme... Comunicação de liderança. Pela ordem, desculpa, pela ordem Marcelino de Almeida. Eu vou trocar aqui com o vereador Rafael. Fala aqui. Presidente, eu vou só trocar aqui, depois eu volto a falar, que ele quer dar um recado. Vai lá. Eu queria justificar a ausência do vereador Elidson Dias, problema de saúde, e pedir verificação de quórum, se for possível. Tendo sido solicitada a verificação de quórum, a presidência... Isso não foi legal, né? A gente solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. De falar primeiro,
Primeira bancada. Primeira bancada, 9 senhores vereadores. Segunda bancada. Dois senhores vereadores. Terceira bancada. Um senhor vereador. Quarta bancada. 5 senhores vereadores, mesa 1. Presentes 18 senhores vereadores a quórum para dar continuidade aos trabalhos. Pela comunicação de liderança, vereador Fernando William. Bom, eu até ia fazer a comunicação de liderança por um outro motivo, vou tentar incluir no tempo. Primeiro, não gosto. Aliás, ontem elogiei o Marcelino, hoje ele já pisa na bola. Até porque eu havia pedido comunicação de liderança antes. Não está dentro do regulamento? Vereador, a palavra está com o vereador eu havia Fernando pedido William. comunicação de liderança antes. Desculpa. Desculpa, vereador. Elegantemente lhe dei a palavra e o senhor pediu verificação de quórum para encerrar a sessão. Isso não se faz, né? Eu acho que existem determinadas liturgias e questões, né, que a gente precisa ter cuidado aqui para não ferir suscetibilidades. Mas, de qualquer maneira, fica por conta aí de mal entendido. Acho que eu queria colocar, antes de ir ao tema rápido, é sobre essa questão colocada pelo vereador César Maia, que, aliás, é um entendido no assunto. Depois das primárias, que na Argentina, como foi dito, valem como se fosse a eleição, a possibilidade de mudança é muito grande. O presidente Macri, que, enfim, elevou a inflação na Argentina com o seu projeto neoliberal, enfim, com o seu projeto, né, que o Brasil tem adotado como metodologia, e levou a inflação para mais de 50%, a taxa de juros para a estratosfera, criando uma situação de desemprego brutal na Argentina, uma situação de caos econômico, vendo que vai perder a eleição, adota esse conjunto de medidas populistas, né, absolutamente irresponsáveis. O país recebeu recentemente 56 bilhões de dólares de empréstimo do Fundo Monetário Internacional, o que, aliás, é o maior empréstimo que o Fundo Monetário faz nos últimos anos para sair da crise profunda em que se encontra, né? E o presidente, para ganhar a eleição, como todo oportunista que, na verdade, prefere quebrar o país para ganhar a eleição do que perder a eleição e manter uma certa estabilidade, dá aumentos salariais irresponsáveis, né? Cria uma série de despesas, né, que não poderia criar, aumentando ainda mais e mostrando como é que funciona a política, né? O cara se dizia liberal, tem que reduzir o tamanho do Estado, tem que arrochar, né, o salário dos trabalhadores e não sei o que e tal, mas quando vê que vai perder a eleição, ele faz exatamente o contrário, né? Vai radicalmente contra tudo que ele fez até agora e que não deu certo. Enfim, mas o que eu gostaria de colocar é o seguinte. Aliás, duas questões rápidas e como proposta. Primeiro, ontem ocorreu a morte de 5 jovens que poderiam ou não estar envolvidos com o tráfico, como tem ocorrido a morte de diversos profissionais da área de segurança. Eu sugeriria à Câmara de Vereadores que, através da Comissão de Segurança, e nós poderemos conversar isso com a mesa diretora e tal, criar as condições necessárias para que todos os familiares de cidadãos, né, configurados como inocentes ou policiais militares mortos em confronto pudessem ter o apoio, o assessoramento, enfim, inclusive o assessoramento jurídico por parte da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, desde que esse fato acontecesse
aqui na cidade. Eu acho que essa violência, essa mortandade de um lado e de outro, o que aconteceu ontem, que não fica bem explicado, nós precisamos, de alguma forma, dar uma resposta a essa situação. E é claro que, né, as coisas ficam polarizadas, né? Então, se morreram 5 jovens, os 5 jovens eram bandidos, tinham que morrer mesmo, né? Quando morre um policial, mas o policial morreu porque, enfim, estava enfrentando, e nem sempre é assim. Então, eu acho que a gente tem que ter a preocupação de saber quem está agindo, né, dentro da lei, quem está agindo de forma correta, e a Câmara dar o apoio a todos aqueles que sofrem as consequências de uma política de confronto e que, enfim, merecem o apoio do poder público, no caso específico da Câmara Municipal. E, por fim, muito rapidamente, enfim, eu acho que a Câmara podia fazer uma moção, algum tipo de apelo, porque eu recebi uma comunicação, acho que outros vereadores receberam também, que o CNPq, que é um órgão de pesquisas importantíssimo, né? Aliás, criado por um almirante ao tempo da ditadura, 50 anos atrás, para desenvolver a atividade de pesquisa tecnológica no país, através do seu responsável maior, diretor, informou ontem que não há dinheiro para manter o CNPq a partir do mês de setembro, por conta dos contingenciamentos, etc. e tal. Eu até entendo a necessidade de contingenciamento, já que o orçamento foi previsto com um crescimento econômico da ordem de 2,3%, provavelmente não chegará a 1%, tem que haver cortes, mas que esses cortes não se deem na área de educação, nem na área de pesquisa científica e tecnológica. Haverá outras áreas em que se pode haver corte, sem afetar tão dramaticamente aquilo que é fundamental para o país. Então, fica a sugestão de a Comissão já de Segurança da Câmara e tal, faça avaliação sobre tudo que vem acontecendo, se posicione no sentido de dar amparo e que os vereadores aqui, vou propor uma moção, assinem, né, para que não haja a solução de continuidade nos trabalhos do CNPq. Pela ordem, presidente. Vereador, já são 3 questões Mas a senhora de ordem. A senhora submeteu uma contagem de quórum e aí interrompeu as 3. Depois dessa só teve uma fala. O vereador Marcelino de Almeida, ele na sua fala fez 2 colocações. Primeiro, ele justificou a ausência de um vereador e, posteriormente, ele fez a questão ele pediu para verificar quórum. E aí, Sua Excelência fez a contagem e depois reabriu as 3 inscrições, mas segue, à vontade. Pela ordem. A minha é Por favor, vereador, comunicação de liderança. Prossiga. Obrigado pela deferência, presidente. Quero também aproveitar e justificar a ausência da vereadora Verônica Costa, que me mandou mensagem e pediu para justificar. Senhora presidenta, eu quero aqui fazer uma leitura muito rápida e pedir depois que seja publicada na íntegra, comunicação de liderança do Partido dos Trabalhadores. Manifesto público contra a ameaça do governo federal de tirar do ar a Rádio MEC AM, conta com mais de 250 adesões. Entre elas estão Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Paulo Betti, Osmar Prado, Cláudia Raia e Carmen Roquete Pinto, filha de Roquete Pinto. Aos senhores General Luiz Eduardo Ramos, secretário-geral do Governo da Presidência da República, Alexandre Graziani, presidente da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, as entidades, movimentos, pesquisadores, comunicadores e trabalhadores abaixo-assinados, vem a público repudiar a extinção da Rádio MEC AM e reivindicar do governo federal que revogue a decisão de acabar com a emissora que tem sido comunicada aos empregados da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a qual a Rádio MEC pertence, bem como vem sendo noticiada pela imprensa desde a primeira semana de julho. A Rádio MEC AM é a mais antiga emissora em operação contínua, figurando entre as primeiras iniciativas da radiodifusão no país. A Rádio MEC, então Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi a primeira emissora a entrar em operação em 1923. A rádio foi inaugurada por um grupo de intelectuais liderados pelo antropólogo Edgar Roquete Pinto. Em 1936, Roquete Pinto doou a emissora ao Ministério da Educação com a condição de que fosse assegurada sua preservação como rádio educativa e cultural. Com a criação da Empresa Brasil de Comunicação em 2008, a MEC AM começou então a fazer parte das emissoras públicas reunidas na EBC.
O fim da Rádio MEC AM, portanto, não se justifica do ponto de vista do compromisso que carrega desde a sua gênese de ser um veículo voltado à promoção da cultura e da educação. A extinção também vai à contramão da necessária manutenção de veículos públicos no país, já escassos e que deveriam ter seu papel ampliado. Senhora Presidente, gostaria de solicitar que fosse publicada na íntegra a nota de repúdio ao fechamento da Rádio MEC. E por último, senhora Presidente, continuando ainda o meu tempo regimental para comunicação de liderança, eu queria, já ultrapassado esse tema, eu queria lembrar, e aqui eu não estou lembrando para os vereadores não, porque todos já estamos certamente cansados de saber de tudo isso, mas me dirigindo ao público, às pessoas que em algum momento nos ouvirão ou nos assistirão pela TV Câmara. Com a medida provisória 881, aprovada nesta terça-feira na Câmara Federal e muito falsamente batizada de MP da Liberdade Econômica, o governo Bolsonaro segue no objetivo de retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras para favorecer os empregadores. As perdas dessa vez são os domingos e feriados. Você que está me assistindo, o governo Bolsonaro está tirando de você, por essa medida provisória, o direito ao descanso no domingo e no feriado. A MP libera totalmente o trabalho aos domingos e feriados, de acordo com o interesse do empregador. Fim do pagamento em dobro por domingo ou feriado trabalhado. Muda a norma sobre o descanso semanal de 24 horas. Você, a partir dessa MP, não terá mais o direito de um descanso semanal de 24 horas. Agora o descanso será preferencialmente aos domingos, mas pode ser em outros dias da semana. O empregado terá direito apenas a uma folga semanal a cada 3 domingos trabalhados. Cada 3 domingos trabalhados. Então, em 4 domingos, 1 domingo é folga. Isto eu estou falando para você, trabalhador, trabalhadora. É o que o governo Bolsonaro está trazendo para você. Registro de ponto hora extra. Apenas empresas com mais de 20 trabalhadores serão obrigadas a manter ponto de entrada e de saída dos empregados. Mas fica permitido o uso do chamado registro de ponto por exceção, que libera o patrão de anotar os horários de entrada e saída, limitando os registros e fatos excepcionais, como atrasos, faltas e afastamentos. Com isso, adeus ao controle de horas extras. Proteção ao patrão. A MP remete à Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, que a própria medida institui todos os contratos firmados pelas empresas, inclusive os de trabalho. O texto tenta retirar até mesmo a intervenção da Justiça do Trabalho. Você que está me escutando, olha só, o Estado, por qualquer de seus poderes, não vai intervir ou fiscalizar as contratações. O patrão poderá fazer com você o que ele quiser. Qualquer revisão contratual determinará de forma extrema as partes, será excepcional. Carteira de trabalho. A carteira de trabalho passa a ser emitida preferencialmente em meio eletrônico. Isto é, essa carteira de trabalho que o trabalhador tem, que coloca no bolso, que leva, que tem as anotações, pode acabar, não precisa mais existir. E aí, os trabalhadores que têm dificuldade de acompanhar pelos computadores, para eles ficará mais difícil acompanhar as anotações. Se o Senado aprovar, o trabalho vai piorar. Então eu estou aqui me dirigindo aos trabalhadores que em algum momento me assistem pela TV Câmara. O governo Bolsonaro, o governo de Jair Bolsonaro, está dizendo que vai agora colocar uma sela, uma canga nas costas do trabalhador brasileiro e que, portanto, todos os direitos do trabalhador, todos, estão extintos, porque precisa defender os empresários, aqueles que certamente pagaram as contas de sua campanha eleitoral. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples, entretanto, farei nominal, porque nós só tínhamos aqui 18 vereadores no momento em que o vereador Marcelino pediu para verificar o quórum.
Projeto número 299-A de 2017, de autoria dos senhores vereadores Raimon e Dr. Gilberto, que dispõe sobre a implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva para motocicletas nos semáforos do município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? Como vota a vereadora Luciana Novaes? Por favor, o microfone da vereadora Luciana Novaes. Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Sim. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 41 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Pela ordem. Para a comunicação de liderança, o vereador Major Tuzalém. Comunicação de liderança. Senhora presidente, é só um esclarecimento ao vereador Fernando Ilha, Tarcísio Mota e Babá. A Globo News, né, aquela emissora da Rede Globo, aquele jornal da Rede Globo que tanto chamam de golpista, tanto chamam de conservadora, fez uma matéria apontando que 6 jovens morreram nos últimos dias, mais ou menos aproximadamente uma semana. Então, o primeiro esclarecimento é: alguns desses jovens são marginais, são jovens marginais. Há 2 vítimas nesse grupo que provavelmente são inocentes. Para que todos saibam, na Segunda Guerra Mundial, 2/3 dos mortos eram inocentes. Esse é o resultado de uma guerra. Quando você tem uma guerra, quando você tem menores armados de Glock rajada e de fuzil, você tem o risco de disparos a esmo. Não são raros os vídeos que circulam nas redes sociais desses marginais atirando a esmo, até mesmo nas festas que eles promovem para venda de tóxico. Pela ordem, senhora presidente. Então, senhores vereadores, não ponham em respeito à memória, tá, daqueles que realmente são inocentes, e a polícia ainda está apurando, não ponham todos num saco só. Porque, se Deus me livre, eu perco um parente meu, vítima da violência, um parente inocente, a última coisa que eu quero é ver uma matéria como a Globo News expôs hoje, esse parente, esse ente querido meu, do lado de um traficante. Eu estou com algumas dessas ocorrências, se os senhores quiserem ver, eu mostro. Alguns desses mortos são traficantes conhecidos da polícia. Entraram em confronto, atiraram contra policiais. Na quinta-feira passada, senhora presidente, eu saí daqui, acabei de jantar aqui fora e fui no Hospital de Saracuruna ver uma equipe de 4 policiais que foram emboscados na Washington Luiz. Os senhores sabiam disso? 4 policiais portando 4 fuzis de guerra foram emboscados por 6 traficantes que atiraram com fuzis AK-47 e balearam dos 4, balearam 3.
O sargento Siqueira foi baleado no pé. O sargento Misael foi baleado na cabeça. Um tiro de fuzil 762 transfixou o crânio dele. E ele veio a óbito. E eu tive lá para prestar solidariedade às famílias. Ou seja, é um ataque terrorista. Aí eu pergunto aos senhores, que representam a sociedade, ainda que uma parcela da sociedade com um pensamento às vezes oposto ao nosso. Os senhores acreditam que esse país consegue crescer quando traficantes desfilam de fuzil, de armamento de guerra, nas ruas do Rio de Janeiro e atiram contra a polícia? Eu faço a pergunta e, ao mesmo tempo, eu dou a resposta. Eu tenho certeza que os senhores não apoiam isso. Então, tenham cuidado, quando vier aqui falar, que 6 jovens morreram. Ali tem vítima inocente, mas tem vagabundo também. Obrigado, presidente. Com a palavra pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, muito obrigado. Eu queria primeiro solicitar à mesa que a gente possa fazer 1 minuto de silêncio pelos 6 jovens recentemente mortos na cidade do Rio de Janeiro. Henrico Júnior, de 19 anos, Tiago Freitas, de 21 anos, Lucas Costa, de 21 anos, Gabriel Alves, de 18 anos, Diogo Xavier, de 16 anos, e Margarete Teixeira da Costa, de 17 anos. Gostaria de fazer a solicitação, 1 minuto de silêncio por esses jovens mortos, assassinados na cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, na última semana. Solicitado 1 minuto de silêncio pelo vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, em conclusão à minha questão de ordem, na semana passada, e aqui há uma questão de ordem de fato na minha fala, que eu queria dirigir à mesa diretora. Semana passada, numa reunião com o presidente Jorge Filipe, estavam presentes vários líderes de partido, a gente concordou com a necessidade de regulamentar a questão das comunicações de liderança, mas elas não fazem parte do acordo, que ainda não está escrito no regimento, de que haverá 3 questões de ordem entre cada projeto. Eu preciso que a gente possa criar um método aqui, porque se as questões de liderança, comunicação de liderança, passa na frente do pela ordem, e me parece que é isso que o regimento dá, elas têm prioridade, não há nenhum problema. Mas é preciso que a mesa entenda que, na verdade, a gente tem um desejo que precisa ser colocado no papel e votado pelo plenário para regulamentar as comunicações de liderança, mas que não pode a mesa impedir pelo menos as 3 questões de ordem entre cada projeto durante a sessão plenária. Não há o acordo de que independem as falas. O acordo colocado, e foi esse um tema de discórdia antes do recesso. Se a gente está sentindo necessidade para isso, aceleremos o processo de um projeto de resolução que regulamente esse andamento da sessão plenária. Mas a mesa não pode impedir que haja 3 questões de ordem e as comunicações de liderança, que só cabem aos líderes de bancada, né, e, portanto, não podem todos os vereadores falar, neste momento entre o debate disso. A mesa pode, inclusive, admoestar, né, incentivar que os vereadores que usem a comunicação de liderança o façam, como, por exemplo, faz sempre o vereador César Maia, como comunicação de liderança, uma comunicação da liderança da bancada do seu partido.
e não aproveitar a comunicação de liderança para entrar numa polêmica ou num debate que, na verdade, deveria acontecer entre 2 e 4 horas. Eu já fiz esse convite ao vereador Major Elitusalém e faço novamente. O dia que ele quiser vir debater esta questão que ele agora coloca no microfone, não pela ordem, podemos marcar, ele fala 10 minutos, eu falo 10 minutos, ele fala depois, poderemos fazer o debate que ele quiser. Mas comunicação de liderança é uma coisa, questões de ordem são outras, e questões de ordem cabem 3 entre cada projeto por acordo, não está no regimento. Porque se a gente for começar a usar o regimento ou a não seguir o acordo, nós vamos exigir usar o regimento o tempo todo até que ele seja modificado. Ou segue o acordo, ou a gente não consegue ter o bom andamento do plenário. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Senhora presidente, em resposta... Vereador Leonel Brizola tinha feito o pedido anteriormente. Passa? Ok. Então, pela ordem, vereador Major Elitusalém. Senhora presidente, em resposta ao caro colega vereador Tarcísio Mota, a nossa comunicação de liderança, vereador, se deu ao fato de ter abordado... Não estou ouvindo. Ah, sim, é porque foi falado do governador, né? E, como eu disse, o governador do meu partido, eu sou líder do partido. Mas vou superar isso, vereador, vou passar. Agora, o ponto-chave é o seguinte, nós fizemos 1 minuto de silêncio nessa nobre casa, nesse lindo salão, por traficante. Isso Pela é um ordem, absurdo. senhora presidente. Isso é um absurdo. A polícia, depois de quase um ano, depois de mais de um ano, ainda não apurou a morte da Marielle. Como é que em 5 minutos a Globo vai dizer que aqueles elementos que morreram com arma, com droga, que eu tenho aqui a foto das apreensões, são vítimas? Como eu disse, dos 6 mortos, tem 2 ali que tudo indica que são inocentes, que é a jovem Margarete e aquele rapaz da Tijuca, que morreu no pé do Morro do Borel com um tiro no peito. Mas os demais, 2 foram executados numa festa por sabe lá quem, e a gente sabe que se você entra numa festa, tem 50 pessoas, você mata 2, está direcionado. A investigação tem que apurar se são inocentes ou se são marginais em acerto de contas. Agora, os outros são marginais com apreensão. É uma vergonha para a sociedade carioca essa casa fazer 1 minuto de silêncio para vagabundo. Pelo amor de Deus, vereador. Pela ordem, não podemos banalizar 1 minuto de silêncio. Vamos prestar homenagem a quem é do bem. Não vamos levantar a bandeira para vagabundo. Isso é uma vergonha e a sociedade não vai aceitar isso. Para concluir, Obrigado, vereador. Pela Vereador ordem. Tarcísio Mota. Estarei encaminhando, presidente, o vosso questionamento. A verdade é que todas as questões de ordem são para discutir o assunto que está na ordem do dia, ou seja, que está em pauta. Pela ordem. Na pauta, correto? E houve, então, esse acordo, houve o acordo com a mesa, através do nosso presidente, para que ao menos fizessem 3 questões de ordem. Não é isso? Isso. Hã? Tá indo bem, Tânia. Não, Você tá sim, bem. são 3 questões de ordem. Correto. Tá bom, você tá bem. O presidente, né, não tinha comunicado à mesa com relação a essa questão dos vereadores também estarem pedindo para fazer a comunicação de liderança. Porém, não, tudo bem, eu estou falando à mesa. Eu não estava presente na reunião. Pela ordem, presidente. Eu não estava presente. Mas lembrando aos vereadores que essa questão de ordem é para discutir a matéria que está na pauta. É verdade. Né? A gente acaba sendo bem flexível, porque, como bem disse o vereador Tarcísio Mota, nós temos a partir das 14 horas a tribuna para se discutir vários assuntos. Então, peço a compreensão dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, eu estarei agora fazendo a leitura, ok, do projeto, e após... Já foram 3 questões. Não, senhora presidente, eram 2. Já foram 3. Não, foram 2. Eu seria a terceira. O vereador Major Elitusalém já fez a questão, fez a comunicação e fez a questão de ordem. Major Elitusalém. Sim. Ah, é assim? É só andar armado? É. Ah, sim. Tá, ok, desculpa.
Sim, sim, foi pela ordem. Isso. Vereador... Obrigado, Leonel Brizola. senhora presidenta. Olha, tentando aqui buscar um norte, uma bússola. Primeiramente, eu queria falar com o povo do Rio de Janeiro e pedir a compreensão do povo do Rio de Janeiro e a nossa compreensão aqui também, até a da mesa, porque tem uma coisa que é complicada. Essa questão de um calendário para os bolsomínios é uma confusão danada, senhora presidenta. Porque é a seguinte questão, eu não sei se hoje é o dia de ele ir aos pés ou o dia de ele ficar trancado. E eu não sei se hoje é o dia de ele estar enfesado ou ele vir um pouco mais leve, serelepe, e a gente saber se defender. Então eu peço essa compreensão da sociedade e dos nossos pares aqui, porque deve ser humanamente difícil. Você tem que ficar no seu calendário, hoje que dia é? Hoje eu vou, hoje eu não vou aos pés. E aí eu queria, ajudando, sendo propositivo, que essa turma estudasse o médico brasileiro, Silva Mello. Que eu tenho a certeza que muitos doutores aqui não conhecem o Silva Mello. Silva Mello foi o maior médico brasileiro gástrico, inclusive médico do Einstein. Lá ele ensina essa questão de ir aos pés. Então, se estude e, por favor, vamos trabalhar pela cidade. A escola está em petição de miséria, a cidade está abandonada. Parece que o orçamento não vai fechar. Nós temos um prefeito que descumpre a lei. E aqui vai ficar discussão quem é vagabundo, quem não é vagabundo. Olha, eu conheço um monte de vagabundo que anda por aqui também. Então, olha, ou a gente pauta de fato aquilo que está interessando ao carioca, sabe? E essa questão das mortes é uma questão clara e bárbara na cidade do Rio de Janeiro. Não há lugar algum no mundo onde alguém atire de helicóptero e tenha precisão. Eu estava outro dia no consulado da Rússia e o cônsul apavorado, dizendo a seguinte questão: vereador, mas como é que vai vir investidores no Rio de Janeiro se o helicóptero fica aqui no Santa Marta, sem lógica alguma? O que eu vou falar para os empresários que querem investir aqui? Então essa é uma das questões, sabe? Então acho que tem que aprofundar o discurso e, como o Tarcísio falou, o horário correto é de 2 às 4 horas. Meu muito obrigado, desculpa se eu passei o tempo, senhora presidenta. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1199 de 2019, de autoria dos senhores vereadores Raimon, Rosa Fernandes e Ítalo Ciba, que dispõe sobre a aplicação em sítio da internet da lista de espera de ambulantes inscritos no CUCA, Cadastro Único do Comércio Ambulante no município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador solicito a gentileza do professor Célio Luparelli para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o vereador Rafael Aloysio de Freitas. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego. Convido o vereador Fernando Ilha. Querida, eu sou um dos mais velhos, a coluna já está com problemas, às vezes se encontra outros. Parecer favorável. Vereador, Vossa Excelência é membro da comissão. Para emitir o parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Convido o vereador Major Lutusalém. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Pela ordem, vereador Rocal. Senhora presidente, eu solicito a verificação de quórum. Solicitada pelo vereador Rocal, a verificação de quórum. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Dez senhores vereadores. Segunda bancada. Nenhum senhor vereador. Terceira bancada. Um senhor vereador. Quarta bancada. 4 senhores vereadores. Mais um na terceira bancada. 17 senhores vereadores. Há quórum para deliberar. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Muito obrigado, senhora presidente. Eu faço esse pela ordem para lembrar aos senhores vereadores e aos trabalhadores desta casa, hoje, dia 14 de agosto, nós lembramos dos 15 meses do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, assassinados no dia 14 de março de 2019. Embora a Justiça já tenha decretado a prisão preventiva e estejam sendo julgados os assassinos, o assassino e o provável assassino e o motorista que praticaram lá o assassinato, a execução de Marielle e Anderson, o Rony e o Elcio, a gente ainda não sabe os mandantes do crime, a gente ainda não esclareceu, de fato, quem mandou matar e por que Marielle Franco foi morta. Essa é uma tarefa de todos nós, não só porque ela era vereadora nesta casa, mas porque uma vereadora eleita nesta cidade e uma execução política como essa precisa ser esclarecida. Teve relação com as milícias, teve relação com a cúpula poderosa de algum partido aqui no estado do Rio de Janeiro, foi vingança. Qual foi o motivo que levou Marielle Franco a ser executada num crime bárbaro e num crime absolutamente planejado naquele momento? Acho que é tarefa de todos nós seguir cobrando, e é uma pena, que eu tenho aqui que dizer que o ministro da Justiça, Raul Jungmann, contra quem eu lutei muito quando era ministro da Reforma Agrária lá do Fernando Henrique Cardoso, mas agora, como ministro da Justiça no governo Temer, foi muito mais sensato ao acompanhar as investigações, ao receber as pessoas relacionadas à investigação, atender uma série de pedidos, algo que o senhor Sérgio Moro está longe de fazer. Quero lamentar e lastimar e cobrar aqui publicamente também que o governador Wilson Witzel, que posou lá no momento em que se desvendava quem eram os assassinos, precisa vir a público mais uma vez, precisa empenhar e cobrar que as forças de investigação possam apurar esse crime, que é um crime contra a democracia, que é um crime contra a liberdade, que é um crime contra também uma companheira, não só de partido, mas de todos nós que estávamos aqui. Quem mandou matar Marielle Franco? Por que Marielle e Anderson foram mortos? Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Raimon. Eu quero entrar um pouquinho nesse debate, até para, assim, de maneira muito singela, simples, de maneira tranquila, compreender algumas questões. Primeiro, começar com uma afirmação. É bom nós lembrarmos que naquele comício em Petrópolis estava o governador Witzel quebrando a placa da Marielle, zombando da dor,
da dona Marinete, zombando da dor daqueles que choravam a morte da vereadora Marielle. Vereador Wilson Witzel, só por aquilo, da minha parte, não merece uma consideração, a não ser o respeito humano que eu devo a todo cidadão, a toda cidadã. Depois, segundo, dizer assim com tranquilidade também, que as mãos do governador Witzel estão sujas de sangue. E não importa que livro ele impunhe nessas suas mãos, se é a Constituição Federal, se é a Bíblia, que ele muitas vezes gosta de ostentar, não importa, as mãos dele estão sujas de sangue. Essa é uma questão emblemática, que nós não podemos perder de vista. E aí há uma distinção em quem é o Estado e quem é a marginalidade. O que se espera de alguém que está na marginalidade, que está cometendo crime, não se espera dessas pessoas o mesmo que se espera de um governante. É preciso compreender os papéis. O governante não foi colocado naquele lugar de governante para fazer a mesma coisa que fazem aqueles que cometem crimes. Porque o governador Wilson Witzel, que tem as mãos sujas de sangue, e todos aqueles que comungam com ele, não por osmose, mas por omissão, por não relatarem isso, por não cobrarem isso, também acabam tendo suas mãos sujas de sangue. Então o governador Wilson Witzel, ele precisa compreender. Nós vamos lembrar a ele aqui, se ele quiser, vamos lembrar a ele aqui, de maneira muito simples, ele que se diz do Partido Social Cristão, e que tem muitos que se dizem cristãos ao seu lado, e gosta muitas vezes de abrir a Bíblia e dizer-se seguidor do Cristo, lembrar a ele o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que diz lá, a quem muito foi dado, muito será pedido. A ele foi dado governar o Estado, não para tirar de cima de um helicóptero, ou para ordenar que seja tirada na cabeça de quem quer que seja. A ele foi dado uma incumbência para governar esse Estado, para promover a cidadania e para promover a ordem, para promover a organização do Estado. Então, é preciso a gente distinguir. Do governador Wilson Witzel, esperamos muito mais do que a postura de alguém que queira ter constantemente, sistematicamente, as suas mãos sujas de sangue. Tem lá no governo do Estado, um companheiro nosso, meu amigo pessoal, amigo de fé, companheiro aqui que é vereador Cláudio Castro, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui, e vou ligar para o ex-vereador Cláudio Castro, dizer a ele, vereador Cláudio Castro, o governador que encabeça a sua chapa tem as mãos sujas de sangue. Tem as mãos sujas de sangue. O governador. Pela ordem. Pela ordem, Marcelo. Pela ordem, vereador Babá. Bem, eu queria me dirigir não apenas ao vereador Itusalém, mas a todos os policiais militares que estão nesta casa ou fora delas, correto? Dizendo que a polícia militar não pode se prestar a ações que depois se volta contra ela. E dou um exemplo. O governador Sérgio Cabral, que está preso há 212 anos, não é isso? Na mobilização de 2013, ele deu ordem para a polícia militar jogar bombas e mais bombas sobre os nossos movimentos. Nós viemos correndo e a polícia jogando bomba, gás de lacrimogênio da central, entramos aqui pelas ruas vizinhas e a polícia nos seguindo, jogando bombas. Ou dentro de carros, passando, correndo, atirando bomba, bala de borracha. Quando assumiu o Pezão, correto? Eu fui parado no pé dessas que a polícia faz de blitz. Aí paramos. Os policiais, 2 jovens que estavam com fuzis no meio, era noite isso aí.
Ao invés de ir com o motorista, eles vieram comigo, do meu lado. Eu disse, mas o que, que eles querem falar comigo? Aí, os deles disseram, deputado, eu chamo de deputado muitas vezes, eu sou vereador. Disse, nós paramos você para, primeiro, lhe agradecer, até pedimos desculpa por termos parado seu carro, mas para lhe agradecer, porque no dia que nós fizemos mobilizações e greve lá na frente da Assembleia Legislativa, você estava lá junto com a gente. Porque eu estou com meu salário atrasado por 3 meses e estou com aluguel atrasado por 3 meses, governo de Pezão. Outro disse, eu estou para perder minha casa porque estou com salário atrasado por 3 meses. Foram os mesmos policiais, muitos deles, não esses 2, que eu não posso numerar, mas que atuaram a mando de Sérgio Cabral, esse bandido. E agora seguem as ordens do Witzel, que para mim é um psicopata, eu repito aqui, psicopata, que tem prazer de matar, mas ele não tem coragem diretamente, coloca policiais militares para fazer as suas ações e no final matar inocentes, como também na guerra do tráfico morrem policiais militares. Isso é verdadeiro. E o senhor Witzel, repito aqui, como falei ainda agora, disse o seguinte, que se ele tivesse autorização da ONU, vejam bem, o psicopata, o governador matador Witzel, dizendo que se ele tivesse autorização da ONU, ele ia jogar um míssil na cidade de Deus. Vocês podem imaginar algo assim de um governador? Do imbecil governador, que segue outro imbecil que está lá no Planalto, que tem prazeres de ver as pessoas estarem aí morrendo nesse conflito? Não é para isso. Eu diria ao vereador Witzel que ele deveria se somar numa grande luta que os policiais militares precisam, sabe para quê? Para aprovar a PEC 300, que lá está dormindo na Câmara dos Deputados, para poder equiparar o salário dos policiais militares do Brasil inteiro ao salário dos policiais militares do Distrito Federal. Isso sim, mas o Witzel, todos os governadores e o Bolsonaro, como foi no período também do governo Lula-Dilma, no governo do Temer, não aprovam esta lei, porque o Estado e o governo federal vão ter que entrar justamente para dar salário digno para policiais militares, que estão aí, todo mundo sabe, passando necessidade, mesmo aqueles que estão lá de cima, atirando ou que entram nesses conflitos, depois não se arrependam, porque o governador matador Witzel, de mãos, corretamente pelo vereador Raimon colocou, de mãos sujas de sangue. É isso, sujas de sangue. Ele, o Bolsonaro, tem o prazer de falar em morte, como tem prazer de atacar as mulheres, os homossexuais, e ainda usam a Bíblia, cinicamente, usam a Bíblia. E finalizo para dizer uma coisa. O Bolsonaro, numa das marchas para Jesus aqui no Rio de Janeiro, que ele vai todo falsamente, que ele nunca foi, na verdade, daquelas religiões, mas acompanha. E o que foi a ação que eles fizeram no final da marcha? Aquele gestinho, várias pessoas, gestinho de arma. Com certeza, se quem acredita em Cristo, que usa o nome de Cristo, Cristo deve ter olhado lá de cima e disse, quem são aqueles imbecis lá embaixo, que estão usando o meu nome e fazendo coisas que, na verdade, eu fui vítima, porque Cristo foi vítima dos poderosos que tinham armas. E o Bolsonaro incentiva o quê? Vender armas como nos Estados Unidos, como Witzel e vários vereadores aqui, para acontecer o que acontece hoje nos Estados Unidos, onde pode comprar arma em supermercado, está aí o resultado. Massacres e massacres. Portanto, essa situação, vereador Jerusalém, que infelizmente você não está presente, nós vamos continuar condenando essa guerra, porque essa guerra não resolve já de vários governos. É isso aí. Quem acaba sendo vítima é justamente as crianças que estudam nas escolas, é o pessoal que está vivendo nas favelas, porque, evidentemente, são negros, pobres, favelados, que
que são vítimas desses senhores. E eles utilizam a polícia militar como arma. Não se deixem fazer isso. Eu quero ver, inclusive, um dia onde a polícia militar possa virar as suas armas para um governador matador como Witzel, um paranoico, né? Psicopata. Aí sim, eles vão estar cumprindo a sua tarefa, que é prender bandidos ou assassinos. E essa é a tarefa da Polícia Militar, entendo eu. E não está aí atirando a esmo para matar, que agora o vereador Tusalê chama de bandidos, né? Jovens, crianças que foram mortas, bandidos. Bandido é o Witzel. Então vá lá e prenda ele. Pela ordem, vereador Rafael Luiz de Freitas. Presidente, o próximo projeto que está na pauta é um pelon de autoria do professor Célio Luparelli, que precisaria de 34 votos para ser aprovado. Então, solicito a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Rafael Luiz de Freitas. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Oito senhores vereadores. Segunda bancada. Nenhum senhor vereador. Terceira bancada. Um senhor vereador. Quarta bancada. 2 senhores vereadores. Mesa 1. Total presentes, 11 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.